E a minha convidada de hoje é uma grande amiga de tantos anos, Sim. empreendedora, a Ana Amélia Da Silva de Vargas. Silva de Vargas. Sabe, Ana, que eu não gravo o sobrenome de ninguém. Esse é um defeito meu. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de estar participando do nosso programa. Eu sei que muitas vidas vão ser impactadas Amém. com a tua história, Amém. com tudo que tu vai compartilhar conosco aqui no nosso Papo na Fé. Obrigada, te agradecendo de novo. Eu que agradeço. Estou muito feliz com a tua presença aqui. E como é de costume, eu sempre faço a primeira pergunta. Depois a gente vai conversando e a gente vai contando tudo que Deus fez na nossa vida. Então eu queria saber de ti como que Deus entrou, de fato, assim, na tua vida. Conta para nós um pouquinho. Então, Deus entrou na minha vida. Eu acho que desde sempre o meu pai sempre me incentivou. Meu pai é um homem de muita fé e eu tinha que ir para a igreja, né? Não gostava muito, mas hoje eu vejo que da maneira dele, ele me levou à fé, a praticar a fé, entendeu? Independente de religião. Mas o contato que eu tive, a experiência com Jesus, foi através... eu e o Leonardo, a gente passou por um momento onde eu não conseguia liberar o perdão. E eu tentei de várias maneiras. E a gente tenta de tudo, né? Sim. Mas eu fui resgatada por Jesus e foi ele que... eu estava passando, eu tinha uma amiga, né? Uma auxiliar que trabalhava comigo. E através da vida dela, eu comecei a ir vendo. Eu tive acesso várias vezes. Então, assim, eu tenho uma amiga que plantou quando eu tinha uns 17 anos, me levou num culto. Eu achei, cara, jura, né? Bem capaz. Isso aí, pelo amor de Deus, né? Isso aqui não é pra mim. Daí passou, daí depois eu fui num casamento que me chamou muita atenção. Daí eu fui num culto outra vez, né? Isso com 17 anos. Não, eu fui no culto, no casamento, eu já era casada com o Leonardo. A gente foi num culto, mas eu achei tudo muito forte, não, tá, a gente é se bom. Assusta um pouco, né? Isso aí. Então, mas depois eu busquei sozinha. E daí foi assim, a minha experiência com Deus foi muito forte, porque eu simplesmente estava passando na frente da igreja e disse, eu vou entrar. Aqui na São Borja. Era a Água da Vida. Água da Vida. Eu estacionei o carro e eu disse pro Leonardo, hoje eu vou na igreja. Ele, não, tá tudo certo. E eu fui. E quando eu entrei na igreja, e eu não ia ali, eu ia na da minha amiga, tá? E eu não fui na da minha amiga, eu fui ali. Eu fiz o retorno, voltei, estacionei o carro, entrei ali e ali eu me derramei. E foi um dia de Santa Ceia. Eu queria ver, eu queria que tivesse uma filmagem para ver. A gente nunca esquece, né? E desde aquele dia para mim, assim, não foi uma coisa, porque cada um tem um encontro de uma maneira. Foi muito real, assim. Eu entrei e eu disse assim, é isso que eu quero para mim. E eu nunca mais deixei de buscar, de ir na igreja, e foi ali, assim, foi muito real, assim, a minha conversão foi na hora, instantânea, não foi aquele processo, foi instantâneo. E agora, o que eu preciso fazer? Eu posso escutar isso, eu posso fazer isso, eu fui indo, que sabe? Que legal, começou a ter sede isso aí. De Deus. Aqui a gente sempre fala, né, que a gente conversa muito, né, sobre isso, não é a religião, e sim Jesus. Isso aí. E que nem tu disse, né, que várias vezes tu, né, chegou aí num culto, mas Deus escolhe o dia certo. Com Deus certeza. Não se atrasa. E Ele escolheu esse dia, tanto é que tu disse, né, não é a minha igreja, eu escolhi ir ali, né, de repente, assim. Isso aí. Por quê? Porque Deus escolheu aquele dia para Ele ter, sabe, essa intimidade contigo, vir tocar no teu coração. Muitas pessoas, elas acabam achando que elas decidem ir para a igreja, que elas decidem seguir Jesus. Mas, de fato mesmo, é Jesus que escolhe. Com certeza. Ele nos chama. E Ele
sempre quer que a gente venha pelo amor. Porque Deus é amor. Sim. Mas já parou pra pensar que a maioria de nós, eu, por exemplo, vem pela dor? Infelizmente, sim. Porque na hora que a gente tá feliz, a gente não pensa em nada. Sim. Porque tá tudo bem, né? Tem um velho ditado que diz, né? Há mais sabedoria num velório do que numa festa. Porque é quando a gente tá passando por um problema de saúde, um problema financeiro, no casamento, que tá muito difícil sair daquela situação e a gente sabe que não tem solução, aí que a gente procura Deus. É verdade. E não deveria ser assim, né, Ana? Com certeza. Mas naquele momento que tu foi na igreja, que Deus falou contigo, ali tu tomou a decisão certa, na hora que Ele escolheu pra ti. Isso que eu acho lindo, que Deus, Ele age de formas diferentes com cada um, conforme a sua necessidade, né? Sim. E ali tu começou daí a frequentar a igreja. Ali eu comecei eu comecei a ir nos cultos, né? Só que eu tinha muita sede, por isso que eu digo, eu fui e foi algo assim que eu tomei a decisão e eu queria aquilo pra mim. Então eu colei na pastora, eu colei em todos que eu podia aprender. Então eu colei assim. Ia ter uma oração. Tu tinha sede eu tinha de aprender. Tinha sede. Tinha oração das mulheres na casa de uma irmã. Eu riscava a minha agenda e eu ia lá. Me assustava no início, porque era tudo diferente. Sim. Entendeu? É um mundo diferente, era um né? mundo diferente. Mas eu tava tão... Tu queria fazer parte, tu queria te sentir pertencente àquele mundo. Isso aí, eu queria tanto e eu via a cura das pessoas. E eu sabia, então, eu disse, não, se eu precisar passar por isso, eu vou passar. E ali eu fui aprendendo, eu fui crescendo, porque no início a gente tem que ser discipulado, sempre a gente tem que ser discipulado. Com certeza. Mas no início, principalmente, a gente tem que se grudar com alguém, né? Pra segurar a nossa mão, pra nos ajudar, nos orientar. E comigo foi muito forte, assim, sabe? Eu nunca tive sonhos, eu não sabia nem o que era. Eu sei que eu tive um sonho logo no início e falava em Jeremias. E daí eu disse, Jeremias? Quem é Jeremias, né, gente? Que nome é esse? E daí eu fui para a palavra para ver se existia esse nome na Bíblia, e realmente, né? E quando ele começou ali o início ali de Jeremias, fala que o primeiro capítulo fala que eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. E, gente, ali foi pra mim, assim, quando eu comecei a ler aquilo, eu comecei a chorar e eu disse, meu Deus, Deus falou comigo através desse sonho e eu já fui escolhida, eu sou escolhida, sabe? Então eu fui tendo várias revelações, assim, e eu me grudei com uma sede de mais e mais e mais. No início a gente fica um pouco assim, meio crente chata, né? Mas todo mundo fala isso, né? Que olham pra nós, assim, né? Novo convertido ali. Porque eles estão fanáticos, que eles só querem estar na igreja. Não, é porque eles não passaram por esse sentimento, por essa transformação, por essa sede de Jesus, porque a gente quer estar só na presença de Deus. A gente se torna chato, porque a gente quer falar de Jesus o tempo todo, a gente quer levar as pessoas para a igreja, mas a gente sabe que tem um tempo para todas as coisas. Isso que aí. não é nós que convencemos, que é o Espírito Santo. Sim. Mas naquela ânsia que a gente está feliz. A gente quer que todo mundo à nossa volta sinta aquela felicidade, aquela paz que a gente descobre em Jesus, né? Sim, com certeza. Aconteceu muito conosco isso, porque quando a gente se converteu, o nosso encontro foi também bem forte, assim, porque eu não sabia de nada. E foi num momento desesperador, né? E que eu achava que eu ia morrer, eu tava separada do Fábio, eu tava na casa da minha mãe pra ela cuidar de mim e do Murilo, que tinha 3 anos. E naquele dia, eu fui lá em casa com a nossa secretária de casa pra limpar o apartamento que o Fábio tava morando sozinho. E naquele mesmo dia, por isso que eu digo que Deus escolhe. Porque naquele mesmo dia, o pastor que evangelizou ele,
que fez essa Leopoldo Fest, que ele não desistiu de nós por 6 meses. Ele estava no escritório e o Fábio daí desabou para ele. E ele disse, né, minha esposa tem uma doença incurável para medicina, eu tenho síndrome do pânico, e começou a contar. E ele disse, eu não aguento mais. E aí ele disse, mas eu tenho a pessoa que resolve isso, o melhor advogado, o melhor médico. Aí quando o pastor falou de Jesus, o Fábio começou a rir, né? Ele disse, tá, me conta outra, né? Essa aí não vai colar. Mas o incrível foi que ele foi pra casa, eu tava lá, Ana. E eu tava desesperada, dizendo assim, Fábio, eu vou morrer, eu não vou conseguir cuidar, criar o nosso filho. Chama esse teu pastor aí que tá conversando contigo pra ele vir rezar aqui comigo, olha. Aí ele me olhou assim e falou, olha, ele acabou de sair do meu escritório, eu posso ligar pra ele e vir aqui, mas tem culto hoje. E eu disse, tá, então vamos no culto. Eu tava tão desesperada, Ana. Sim. Porque assim, ó, eu sabia que a medicina não ia resolver, que ninguém ia poder me dar a minha saúde de volta. E eu disse, vamos lá pra ver o que acontece. Eu fui assim, ó, tão despreocupada. Eu fui de chinela havaiana, de bermuda jeans, sabe? Fui lá no desespero. Só que quando eu coloquei o pé naquela igreja, eu senti a atmosfera diferente. Aquela acolhida desde a entrada. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas são gente normais, né? E aí foi o culto, né, rolando. E no final ali o pastor falou de aceitar Jesus. Eu não sabia o que era aquilo. Não entendia. Mas ao mesmo tempo eu falei, eu quero isso pra minha vida. E eu não olhei pros lados. Tava a Cibele, minha irmã mais nova, e o Fábio. Nós 3 que fomos, né? Eu não olhei pros lados, ele falou, quem quer vem aqui na frente do altar, e eu saí correndo. E quando eu me dei por conta, tava o Fábio e a Cibele também. Amém. Então ali começou também, sabe, a nossa transformação. Deus escolheu aquele dia. Aquele dia, eu não fui curada, eu não fui transformada, mas eu sei que ali ia começar uma nova história na nossa vida. Porque Deus nos escolhe. Deus dá a oportunidade para todos nós. Sim. Então é maravilhoso, né? Se a gente for ficar falando dessas experiências com Jesus, assim, é tantas experiências que a gente acaba não entendendo as pessoas que não aceitam, que não querem buscar Jesus. Sim. Tu sabe que essa questão, né, lá na igreja, ele sempre, né, tem um apelo, né? A tua igreja lá de Porto Alegre agora, né? Hoje sim. Hoje, como é que é o nome hoje mesmo? é a Montserrat, Batista Montserrat. Uma benção essa igreja também, né? E sim, uma benção. Mas quando o pastor, quando eu fui no primeiro culto, né, que eu não sabia, daí fazia oração, e daí eu fazia aquela oração, só que ele não pedia para ir na frente, só levantar a mão e quisesse, né, fazer oração. E daí eu fiz 1, fiz 2, fiz 3, eu acho que eu entendi na 4ª vez, né, que eu já tinha feito todas as vezes, né? Só que às vezes as pessoas não entendem essa questão do posicionamento, de que a gente tá indo na igreja e que o fato da gente se posicionar, o fato de tu levantar a mão e de tomar a decisão de ir até a frente, tu tá quebrando o mundo espiritual. Exatamente. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas acham, pra quê, né? Vou ficar aqui, não preciso ir, eu aceitei Jesus fico resistindo, isso aí. Mas esse fato de ir, de mostrar, né? Como tu mostrou para todas as pessoas ali que tu declarou, tu tá declarando no mundo espiritual também. Então, é necessário fazer isso. E às vezes as pessoas estão ali, estão achando que... Não, mas eu tô aqui, pra quê? Deus tá escutando, não preciso declarar, não preciso falar, né? Mas é necessário. Que nem tu falando, é muito importante isso que tu tá dizendo. E até eu escrevi no meu livro, né, uma parte, porque é pros novos convertidos, pra entender um pouco. Eu, quando eu entrei na igreja, eu não tive instrução nenhuma. Eu não sabia, eu descobri por mim mesma. Sim. Sabe? Eu falo que Deus veio comigo diretamente na vertical, lendo a Bíblia, tendo intimidade com Ele. Porque isso é importante para as pessoas saberem, porque a gente chega, é um novo mundo, a gente está ali feliz, né? A gente quer a presença de Deus, mas a gente não sabe como agir, o que a gente tem que fazer, porque o mundo espiritual é muito sério. Tanto é que as pessoas falam para mim, e com certeza já falaram para ti assim, ó, ai, Ana, eu não vou mais na igreja, porque eu botei meu pé na igreja, agora minha vida tá toda errada. Sim. Né? Como a gente ouve? Sim. Claro!
inimigo não quer perder o soldado. Com certeza. Então eu acho que deveria ter, não tô julgando, né? Mas eu acho que teria que ter em todas as igrejas, ter ali um cursinho pro novo convertido. Pra ter as ideias básicas, pra se preparar, porque senão elas desistem, né? Ou um pastor orientando, claro que eles orientam, mas o que acontece? É nós que temos que buscar. Então eu acho que já tinha que ter isso, uma orientação, porque é bem complicado, né? É que às vezes as igrejas, elas não têm... como é que eu vou falar a palavra? Tem muita gente... Ah, não, com mas- certeza não tem como tomar conta de todo mundo. É, isso aí, sabe? Mas Então, uma liderança que seja, que É. cuide disso, né? E até quem nós chamamos lá na igreja, né? O alvo de amor. Então, eu tenho meu alvo de amor. Então, aquele alvo de amor que eu levo, eu vou tentar cuidar. Entendeu? Então, eu levei um casal, eu vou tentar cuidar deles. Então, todas as perguntas eles vão fazer. Ótimo. E a gente E tem... é em grupos, porque a igreja é E- muito grande, né? e a gente lá... Mas isso acontece lá na igreja, porque a nossa igreja é uma igreja que já tem 80 anos. Sim, Então, assim, ó, estruturada. é estruturado. Então, tu chega, depois que tu aceita Jesus, tu é chamado para uma sala, daí Com os certeza. pastores pegam, daí tu é acompanhado, daí tu tem 2 dias antes do culto, né? 2 semanas consecutivas para mostrar como Que que legal, tu funciona. Mas por quê? Porque a igreja não começou assim. Ela tem 80 anos, então não dá para quem tá começando hoje ter toda essa estrutura é diferente, certeza. entendeu? Então, tu já vai tendo alguém que segure a tua mão, já vai, tem célula em tal lugar, tu é direcionado para tal lugar, entendeu? E tu Então- se sente acolhida, né? Tu sabe que tem alguém te orientando, tirando as tuas dúvidas. E isso eu sentia falta. Não que os pastores eram uma bênção, são uma bênção, mas eu sentia falta disso, de tirar minhas dúvidas, sabe? Isso há 15 anos atrás, né? Então, eu gosto muito de fazer isso na nossa igreja, né? As pessoas que chegam e eu tento acolher, explicar, discipular, mentorear, que nem as mulheres, né? Agora eu dei um tempinho, mas há 3 meses atrás eu tive que parar, assim, né, na minha agenda, porque a minha vontade é discipular todas. Só que a gente tem que, né, há tempo para todas as coisas. Mas isso é importante, porque eu me coloco no lugar delas. Sim, tu sabe que eu e a Vanessa, né? A gente conversa muito. A Vanessa congrega numa igreja, eu congrego Sim. noutra, né? Mas nós somos discípulos de Não, Jesus. é reino. E deu. Visão de reino, é o Entendeu? que eu penso. Não é placa, né? Claro, não. Então, a gente conversa muito, assim, sobre isso, né? E eu penso assim, vamos criar um chá, vamos fazer alguma coisa, ter uma orientação, pegar, sabe, para pegar essas pessoas novas convertidas, amigas nossas, que estão com sede, mas às vezes tem medo de ir até a igreja, Exatamente. entendeu? Então, Preconceito. isso. Não é fácil. E tem que ser. A gente tem que pescar fora do aquário. Eu sempre falo isso. Sabe? Porque na igreja ali todo mundo, né, já tá conhecendo Jesus, ali é se adaptar, deixar ser transformado. Mas nós temos que pescar fora do aquário. Trazer pessoas, Isso aí. né? isso E aí. é pra Jesus. Como tu disse, não é placa de igreja. Não é placa de igreja. E uma coisa que eu aprendo muito e que eu vejo muito, assim, e que eu tento, e que eu venho orado bastante, sabe? Para que eu ganhe as pessoas pelo meu exemplo. Pela Que não é porque minha a gente vida, prega, entendeu? é as nossas ações. Pela minha vida, sabe? Então, assim, E tu é uma referência, né, Ana? eu Depois a gente vai falar sobre teu trabalho, mas é bem isso como tu falou. eu tento, sabe, fazer... Porque o que acontece? Antigamente, tu ser crente, tu era feio, pobre, era Hoje virou moda. Só que daí hoje é moda. Moda gospel. É, Tu ser, exatamente. entendeu? Então tem os dois lados, né? Então no início da minha conversão, eu li um livro que é da Cristiane Cardoso. É Mulher Virtuosa. Já ouvi Mulher falar. V. Ele é maravilhoso para início de conversão. Eu sempre compro ele e tem. A minha nunca li. amiga é maravilhoso para início de conversão, Sim. entendeu? E eu sempre abençoo
a minha amiga tá... Esse ano, Legal. por exemplo, eu comprei 5 livros, tá? Acabei o último agora, eu disse, tá, Senhor, e aí não vai ter mais ninguém pra eu dar, pra mim Vou te dar abençoar, o meu também é entendeu? pra novo convertido. Ah, então, ó, daí eu posso abençoar as pessoas. Eu abençoo as pessoas, aquela que Deus me dá a direção. Então, eu comprei Ótimo. 5 e aqueles alvos de amor que o Senhor me dá, eu vou. E eu disse, tá, Senhor, já tá acabando o ano e eu ainda tô com um livro, falta um livro pra eu Olha aí, ó. dar. Então, Aham. vamos lá. E tu sabe que nesse livro eu aprendi muito sobre estas questões, assim, sabe? Porque a gente cria uma imagem que do crente do passado, sabe? Eu fiz um curso um dia de inteligência emocional. Até daí tinha um rapaz ali, ele estava dizendo: eu fui criado que o crente não pode ser próspero. Exatamente. Financeiramente, a prosperidade a gente vai falar em tudo, né? A gente tem que ser próspero. Mas isso em é todos os consequência, né? Não é o Mas foco. ele disse que pra ele ele teve na cabeça dele que ele não podia, sabe? Então, isso foi criado. E tudo pecado, né? tudo era pecado, nada podia. Então, ele trouxe isso pra gente num curso Eu pensava a mesma coisa também. Claro! Eu não quero ser crente, Isso aí. porque eu não vou poder fazer nada. Isso. Essa era a visão, né? Isso aí. E a palavra de Deus diz, né? Vem do jeito que tu tá. E era isso. E conforme vai andando, vai indo, o Espírito Santo vai te dizendo, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu adorava usar degotão, assim, sabe? E logo que eu me converti, ninguém precisou me falar nada. O Espírito Santo falou. É isso Então, aí. assim, ó, ele me falou. Então, aquilo pra mim, eu já me sentia constrangida em usar Eu também fiz. aquelas roupas, entendeu? A Bíblia mesmo fala, né? Me tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Isso aí. A gente mesmo vai, né? O Espírito Santo vai nos revelando, a gente não vai se sentindo bem com tudo na nossa vida, né? E quando a gente se dá por conta, a gente é essa nova criatura, esse novo né? filho de Deus, né? Porque a gente tem que deixar ele nos moldar, né, Ana? Sim, com certeza. A gente tem que estar com o coração aberto, né? Pra ser moldado. E eu queria saber um pouquinho mais sobre o teu trabalho, que é um trabalho lindo, que eu já conheço, né, de muitos anos. Mas eu queria que, além de tu falar do teu trabalho, gostaria que tu contasse para quem tá nos ouvindo agora, porque tu coloca Jesus dentro do teu trabalho, isso é lindo. A DEC, né, nossa Academia do Empreendedor Cristão, Deus deu esse projeto pro Fábio, porque é para converter CNPJs, né, que tu sabe. Então, e tu já estava fazendo isso. Então, tu é uma empreendedora de Cristo, é uma empreendedora no teu trabalho. Queria que tu contasse para nós sobre tudo isso. Então, eu sou, em primeiro lugar, né? Eu sou cabeleireira, né? Isso, dá teu Vou Instagram, dar ali, faz né? o teu... Então, o salão hoje, né? É Estética Ney Beauty, tem em São Leopoldo aqui, fazem 21 anos. E eu comecei muito nova, né? Muito novinha, assim. Eu tenho 42, o salão tem 21. Imagina, muito novinha. Muito, eu lembro de ir lá no primeiro... Eu tinha 21 anos quando eu abri. Meu Deus, no primeiro endereço. Tá, Isso aí. Eu tinha 20. Isso aí, 21 anos eu tinha quando eu abri. Não sei quem é que era mais fora da casa, se era eu, se era meu pai, né, na época. Não, mas empreendendo desde novinha. Isso aí. E daí, comecei, assim, só que naquela época não tinha muito salão, tinha alguma coisa, não era tão disputado. Daí eu acabei me perdendo um pouco, assim, na questão. Porque, o que acontece? Salão entra muito dinheiro, mas aquele dinheiro não é teu. Então, antes de eu vir a quebrar, eu saí. Daí eu vendi, entendeu? Porque eu vi... novinha, tu tinha que amadurecer, Sim, né? eu tinha que amadurecer. É normal. Então, antes que eu viesse a perder, né? Então, eu vi que aquilo ali parecia que... E eu também não conseguia ter entendimento, assim, falar, porque era todo mundo meio amigo, e daí o salão cresceu muito rápido, daí eu não sabia falar para as minhas amigas que trabalhavam ali comigo. Ter uma autoridade dentro da tua empresa. Isso aí. Então, o que acontece? Eu acabei
fiquei 5 anos e foi bem quando eu conheci o Leonardo. Daí eu peguei e saí e fui trabalhar no Tristética. Vendi e fiquei 3 anos fora. Só que daí eu recebi a proposta de voltar. E daí, quando eu voltei de sócia, né, na época, eu disse, Deus tá me dando uma segunda chance, né? Porque daí eu comecei a sentir falta e daí eu vi o outro lado, como era trabalhar também. Porque até então eu saí como dona, entendeu? Entendi. Então eu não sabia e o aí outro tu lado. teve a experiência de tu tá trabalhando num salão que não era teu. Isso aí. Então Foi um cursinho. Foi um cursinho, isso aí. Eu já tinha trabalhado antes, mas daí eu trabalhava como auxiliar, eu comecei a trabalhar cedo, ali com uns 18 anos eu comecei a trabalhar. E então, o que aconteceu? Eu voltei pro salão. Eu voltei ali e daí voltei como sócia e foi assim, eu pensei assim, jura que os clientes vão vir, né? Porque era bairro e centro. Guria, foi assim a melhor escolha que eu fiz, assim, de voltar, né? E o que acontece? Quando a gente começa com o salão, tu trabalha muito. Meu Deus. Sabe que eu já tive salão, né? Eu lembro que tu teve, E né? fechei bombando. Isso aí. Só que não era pra mim, entendeu? Isso que tu falou, isso aí. trabalha demais. Trabalha demais. Não tem tempo, o Murilo era pequenininho, o Fábio viajando, eu não dei conta. Isso aí. Daí tu... Te exige muito, né, Exige Ana? muito. Tu trabalha muito. E eu trabalhava ali era até sábado, daí fazia penteado, tinha noiva, aquela coisa toda. Daí eu fui pra daí eu vinha me converter depois, né? Quando eu me converti, o salão tem 21, a Laura tem 14. Eu me converti quando... Eu acho que fazem 12 anos que eu me converti. E eu fui para um evento que tinha da Ana Paula Valadão. Eu lembro de tu falar. Isso, e daí eu fui para aquele... A Laura tinha 4 aninhos na época. Não foi em Porto Alegre? Não, foi lá em Curitiba. Curitiba. Lá, assim, Deus falou assim comigo, né? Não trabalha mais no horário do meio-dia. Leva a tua filha na escola e busca. Ai, Jesus amado. Eu disse, e eu chorava naquela ministração. Guria, pensa, eu saía para trabalhar. E eu achava que eu pagava a melhor escola de São Leopoldo, que aquilo tava tudo certo, né? E daí o que eu fazia? Eu via ela só, buscava da noite, às 7 horas. E Deus queria qualidade, tempo. Isso Teu aí. tempo pra ela. Daí eu chegava em casa, a Laura, aquela gritaria, exigindo tudo. Mas claro, eu largava a criança às 8:30 da manhã e via só de noite. Imagina. Daí, nesse momento, né, foi o meu minha primeira decisão que eu fiz. E daí eu comecei a minha última cliente às 11 e voltava às 1:30, porque daí às 11 eu saía até meio-dia, por exemplo, se fosse um corte, alguma coisa assim. Meio-dia. Os teus horários tu remanejava pra te poder levar e buscar ela. Isso aí. Daí eu voltava, mas era tempo que eu ficava fora, parece pouco. Mas tu ficava pro almoço. Daí eu saía, eu moro perto, né? A minha casa é perto, então eu saía, chegava em casa, 12:10, a gente almoçava e levava ela pra escola. Eu voltava, minha primeira cliente da tarde era 1:30 e comecei a buscar ela uma vez por semana de tarde e o Leonardo buscava nos outros dias. E aquilo ali mudou completamente. Obediência, mudou. Meu Deus, a dependência. Tudo, assim, sabe? Ela ficou diferente. Ela queria a tua atenção. Claro. Ela queria o tempo contigo, né? Claro, sabe? E hoje, todas que trabalham ali, hoje quando chega alguém pra trabalhar ali e fala, ai, Ana, hoje eu tenho... Elas chegam todas cheias do, né? Ai, Ana, é que eu tenho, vou ter que riscar minha agenda porque eu tenho apresentado... Gente, a prioridade é a família. Exatamente. Entendeu? Então, assim, nós somos hoje privilegiados com a nossa agenda, sabe? De riscar a agenda, de não trabalhar. A família, pra mim, é o primeiro lugar, né? Assim, e depois, com o tempo, daí eu fui ficando. Daí a Vivi, que era minha sócia na época, né? Daí ganhou neném, não conseguiu mais dar conta, porque daí ela... na verdade, ela tinha só como um investimento, né?
Era tu Daí, que ficava mais. Isso. Daí eu fiquei sozinha, peguei a Cláudia, que trabalha comigo, É hoje, minha gerente, e ali eu pedi direção pra Deus. Eu nunca pensei que a Cláudia poderia ser. E eu coloquei 3 pessoas. E a Cláudia era a última possibilidade. E ali eu coloquei, Senhor, tu me dá a direção. Quem é que é dessas 3? Eu comecei pela que eu queria. Sim, sempre, né? A gente Comecei pela puxa- que eu queria, não deu. A segunda ficou um dia e disse assim, Ana, isso aqui não é pra mim. Pra te ver que a força do nosso Como é que braço, pode, né? Mas a gente aprende. Quando eu falei com a Cláudia disse, eu vou. Ela não sabia nada do que ia acontecer. E ela, gente, ela é muito melhor do que eu. Dedicada. Meu Deus do céu, ela é calma, ela eu é não tenho tranquila. contato com ela, né? Só de oi, Meu cumprimentar. Deus do céu, ela é assim, ó, o lugar perfeito. Olha Assim, só. ó, ela pegou, sabe? Deus eu capacitou porque era propósito. eu posso sair, eu confio Tranquilo. nela, Ah. sabe? Então, assim, ó, o que acontece? Tudo que hoje eu tenho esse entendimento, sabe? Tudo que eu for fazer ali dentro é joelho no chão, Amém. perguntar pra Deus, Direção de Deus. faço, não faço. Então, assim, ó, eu vou dar um exemplo, né? A Vanessa veio falar comigo agora essa semana, Ana, olha só, a minha cadeira, assim. E nós, depois da pandemia, Sim, vocês passaram um processo bem delicado. nós Todo passamos, mundo, né? nós passamos por um Não foi processo fácil. muito delicado, mas a pandemia veio pra mim assim como uma virada de chave, porque eu, além de cabeleireira, daí ali eu busquei outras direções em relação à saúde. Foi ótimo, né? E isso, pra Tu terapia. empreendeu que tu pôde depois trazer pra Isso dentro da aí. tua estética do salão, né? Isso aí, terapia capilar, Muito legal. aromaterapia. E não vai dar tempo de meu contar Deus sobre do tudo céu, isso. é Tem que ter um uma outro programa saia- pra nós falar sobre isso. E daí eu entrei pra essa questão de cura também, Como né? Deus é de detalhes, né? É isso aí, ele foi, eu nunca pensei que eu ia ir pra isso. Então, assim, ó, só que acontece coisas lá dentro que a cliente senta na minha cadeira, foi cortar o cabelo, aquela coisa toda, né? E dela, ai, eu não sei o que, eu não tô dormindo. Então, pá. E daí são coisas que eu vou. Daí a gente vai pra parte da terapia. Só que ela começa ali sentada Claro. na cadeira, fazendo umas luzes, a gente vai conversando. Então hoje a estética já pegou outro viés, entendeu? Da terapia. E tem outra pegada, assim. Que é maravilhoso, eu já fiz contigo lá também, o Fábio, né? É maravilhoso. Isso aí. A gente tem aparelhos, tudo assim, né? Pra ajudar na questão Vão anotando aí, Estética Anne Beauty, na Avenida São Borja, 170. 170 aí em São Leopoldo. Isso aí. Daí a gente faz a biorressonância ali, né? Pra Sim. ter a direção, se a cliente tem alguma coisa no qual que a gente pode ajudar. Eu entro muito com a questão da desintoxicação hoje, Ótimo. né? Que a gente tem muitas doenças e as doenças a gente deletou que vem a partir de parasitas metais tóxicos, porque hoje a gente coloca pra dentro do nosso organismo uma média de 1 litro de agrotóxico por ano. Então, Meu pensa, então a gente Deus. precisa eliminar isso, vai pra célula, a gente tá ficando doente por causa disso. Deus não fez a gente, o nosso corpo, pra metabolizar tudo isso que tá Isso é entrando, verdade. esses metais, entendeu? Tu abriu Porque ali... antigamente não tinha isso, né? Sim, é alumínio na água, é cloro, é tudo isso, né? Bom, eu tenho que falar bem rápido, mas é essa a questão. Não, mas pode ir. Então, assim, ó, o que eu faço hoje? Tudo que eu for fazer, eu sempre pergunto pra Deus, sabe? E Deus deixou eu passar, assim, fazem uns 3 meses atrás, assim, ó, na verdade foi um ano bem difícil. Esse ano. Esse ano foi um ano bem difícil, porque normalmente janeiro e fevereiro são meses que são fracos, mas março volta. E março seguiu na mesma pegada, assim, sabe? Ficou estabilizado. Tete Mas a o tete, que tu assim. acha que foi isso? Tu acha que foi a crise ou foi a mão de Deus? Hoje, eu entendo que Deus não permite nada que a gente não é pra precisa gente passar, né? E nós não dependemos de política, a gente depende de Deus. Com certeza. É isso aí, né? Independente do que for, né? Do governo que for, né? Teve troca de governo, né? Sim. Mas a culpa, eu acho que a gente tem que entender que tudo na vida da gente, a gente não pode colocar, porque não tá dando certo, porque
Não, é eu que tenho que buscar Uhum. ajuda, eu que tenho que pensar em alguma Exatamente. coisa, né? Então, tem consequências? Tem. Tem, com certeza. Mas não é, né? Mas tu sabe que algo tu tá fazendo que não tá certo. Isso aí. Porque também é muito fácil dizer que é o inimigo se É, isso levantando, dando aí. desculpa. Não, algo tá errado e eu vou ter que mudar isso, eu tenho que ver. Isso. E daí eu comecei, guria, a fazer assim, olha, a orar. E eu cheguei um dia assim, eu tava desesperada, sabe? Eu disse assim, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? De segunda a segunda, e aquilo assim, a conta não tava fechando. Uhum. Daí eu disse assim, peraí, deu-lhe uma palavra. Eu disse, não, a partir de hoje eu vou pegar todas. Vou chegar todos os dias. Fazem 3 meses, mais ou menos, 2 meses e meio por aí. Eu vou chegar, vou pegar uma pela mão, vou levar lá no escritório e nós vamos orar antes de começar. Guria, todos os dias. Que legal. Todos os dias a gente faz isso. Eu Tu entrega o chego... teu dia e tu entrega o teu trabalho, as pessoas, tudo na mão de Deus. Isso. Então eu pego... Ótimo. Porque a gente tem algumas convertidas ali Uhum, dentro, né? Eu só sei. pego, oi, irmãzinha, vamos comigo lá. E tem umas quase. E daí, o que que acontece? A gente deixa aberto Claro. ali, né? Então, hoje já vem quem não é convertido Que legal. e entra ali na oração junto com a Aham. gente, entendeu? Então, todos os dias Que antes nem de eu digo, começar... tu não obriga ninguém, entendeu? Mas vocês estão ali orando, vocês estão naquele mover. Quem não vai gostar de uma oração? É óbvio, isso aí, sabe? E tu sabe que desde esse dia, desse meu posicionamento em oração, em questão espiritual, Mas isso é muito importante. tudo modificou. Eu tive assim, ó, eu vou no grupo de oração das mulheres, de ter resposta na hora. Uma manicure minha saiu Tu me contou. e eu recebi a resposta quando eu saí. Uhum. E a outra manicure já tá lá. Coisas que eu nem queria. Porque Outra ela era cristã, né? cristã, entendeu? E que ela tava orando para que Deus desse a direção e ela entrou no meu Instagram, onde ela viu. Então, assim, ó, são Deus respostas... une, né? Propósito. E é instantâneo as respostas, sabe? Assim, de coisas... As cadeiras. Aham. Eu te contei das cadeiras? Eu queria trocar as cadeiras. Que tu reformou? Eu queria trocar as cadeiras e eu coloquei meu coração. Eu disse, Senhor, eu não tenho condições hoje de trocar todas as cadeiras. Nós temos 8 cadeiras, né? Sim. É bastante. Uma cadeira... A gente sabe o valor de uma cadeira, né? A cadeira é uma média de 4 mil reais, muito né? Eu disse, caro. gente, vou ter que vender meu carro para comprar cadeira, né? Então, assim, eu saí, eu falei para Deus com sinceridade, eu disse, Senhor, essas são as minhas condições. Que venha uma cadeira usada que eu possa comprar, que tenha algo que eu possa fazer. Guria, eu cheguei no salão, eu saí da oração, tá? Lá de Porto Alegre, das mulheres que eu vou. Cheguei, não ia passar no salão. Guria, eu cheguei no salão, a minha recepcionista pegou e disse assim, ô Ana, ela dos mais assim, sabe? Ô Ana, olha só, deixaram esse panfleto aqui de cerca para entregar para a proprietária. Daí quando eu peguei aquilo, assim, mentira, não tô acreditando, sério. E ela não entendeu nada. Ela não entendeu nada, só que a minha colega, a Celina... Sim. E eu coloquei no grupo, né? Eu disse assim, olha só, gurias, se você souber, vamos começar a observar, olhar. Só que eu pensei assim, não, vai ser algo que, né, vai aparecer, até aparecer a longo prazo. Guria, foi na hora. Na hora. Daí essa minha amiga, né, a C pegou e disse assim, Ana, não tô acreditando. Eu disse, tu viu isso? E daí eu comentei com a irmã que orou comigo, né, na igreja. Eu disse assim, gente, eu cheguei, aconteceu isso, tá, por quê? Tu queria que demorasse? Boa. Tu queria que demorasse? Tu pediu, então aí, ó. Café. Então, assim, ó. Olha os presentes que Deus isso, dá, né? sabe? E é Ele isso é de detalhes. Ele é de pra detalhes. dizer que tá contigo. E isso aí, sabe? Isso que eu vi a diferença no momento que eu me posicionei. Nossa, e não é só dentro da tua casa, não é só quando tu tá na igreja, porque ele tá contigo. Então, ele tá no teu trabalho. A atmosfera do teu trabalho muda. Entendeu? Não tem como Deus não abençoar. É isso aí. E o que nós falando assim de empreendedorismo cristão, hoje, eu tento, assim, ó, eu tento fazer com que as pessoas vejam, sabe?
através... Agora a gente vai fazer uma camiseta. Vai estar todas... Vai ser o primeiro ano e foi Deus que me começou a, né? Para trazer para Deus a nossa lembrancinha é o verdadeiro significado do Natal. Não tem nada assim, ai, Feliz Natal, Papai Noel, aquela coisa toda. Entendeu? Para a pessoa entender que ali dentro eu sou cristã. Com certeza. Entendeu? Então, e tu assim, não esconde, tu e não eu é não cristã secreta. Não, eu não escondo. Não, tu tá certíssima. É isso aí. Tu trouxe pra dentro do teu trabalho, porque a tua vida é Cristo. É isso aí. E como que ele não vai te abençoar? Aí fora, quando as clientes estão ali, eu pego e a não cliente tem tá como não ali, eu perder a pego, já pego pela oportunidade, mão né? e já vou lá em Exatamente. cima e já, peraí, posso Que orar, isso que vamos Deus orar. quer. Eu digo, quando tu trabalha pra Deus, ele cuida dos teus negócios. Ele cuida da tua família, dos teus filhos. A matemática dele é diferente da nossa. Entendeu? Sim. Não é toma lá, dá cá. E a gente também tem muito testemunho disso. Ah, porque eu não vou dar conta, porque não vai dar tempo. Não dá. Porque quando Sabe a gente que trabalha pra ele, ele trabalha a nosso favor. Eu tive um dia, uma cliente chegou, pai, ela tava assim, e eu demorei assim, e fez luzes, ela ficou, e no último momento ela falou pra mim que ela descobriu que o marido tinha traído, e né, aquela coisa Sim. toda, só que ela, na verdade, ela não descobriu que o marido tinha traído, ela se separou do marido, mas de fora a gente já imaginava pela situação, Sim. né? Daí eu peguei ela e eu disse assim, ela tava fragilizada. E eu peguei e disse assim, agora, vamos. Eu disse, vamos orar. Eu disse, vamos. Ela tava naquele momento que nem a gente foi na igreja, sabe, desesperada. Eu disse, vem cá. É a E é a hora. Daí eu peguei e fui lá na sala de cima com ela e a gente orou. E daí, guria, assim, ó, ela sempre me manda mensagem. Ai, querida. Ela Deus trabalhou. reatou. Se Amém. converteu, tá na igreja. Não. Sério, Que coisa guria? Muitas coisas assim Que legal. de É cliente. tanto testemunho pra contar, né? E o pastor disse, né, que às vezes a gente, tu tem uma vida missionária, mas a gente acha que fazer missão é eu ir lá pra fora. África. Não, tem que fazer na tua rua. Isso no teu aí, trabalho. sabe? É isso que eu vejo. Às vezes eu penso, Exatamente. Senhor, Penso a será que mesma eu ainda, coisa. né? Não, é que a minha cliente que senta na minha cadeira. E é isso aí, é servir na vida dela, Tu sabe, Ana, que tu falando isso, eu sempre lembro do que a gente faz há quase 15 anos. Claro que eu tenho meu momento que eu oro, né? Cada um individual, mas nós sempre oramos, nós 4, antes de dormir. A gente tem esse hábito, nós 4. A Manu, que é pequenininha, ela nasceu já num lar cristão, né? O Murilo, com 3 anos, também, né? No lar cristão, mas não nasceu. Mas eu digo assim, ó, ela não sabe dormir se a gente não orar. Se o Fábio tá viajando, eu vou lá e oro com ela. Ela não consegue dormir. E na nossa oração, todas as noites, não tem uma. E se o Fábio tá viajando, ele liga. A gente faz por telefone ali, porque, sabe? A gente tem que entregar o dia que a gente teve pra Deus e entregar o novo dia que vai chegar pra Deus. E na nossa oração, a gente sempre fala assim, Senhor, não queremos nada que não venha de Ti. Afasta de nós tudo que não é Teu. Fama, dinheiro, qualquer coisa que venha nos atrapalhar, né, se desviar, a gente não quer. A gente só quer as tuas coisas. E eu quero te pedir que tu coloque pessoas que precisam te ouvir amanhã. E Deus sempre coloca. Amém. Sempre, Ana. Sempre Deus coloca. Porque Deus tem urgência que a gente fale do amor dele. Tantas pessoas que estão sem paciência, que essa vida urgente, que não dá tempo para nada, né? Passam tanto tempo perdendo seu tempo com coisas vãs, né? Sim. E estão deixando de estar no melhor lugar, que é na presença de Deus. Eu ia colocar um louvor, Murilo, mas nosso papo tá tão bom. Tá assim, ó, que não tem como a gente colocar um louvor. E eu queria te fazer uma última pergunta, porque a gente então tem pergunta. Porque a gente tem que resumir, né? Eu já sei qual é a resposta, mas eu quero te perguntar se tu tá realizada, se tu descobriu o teu propósito. Com certeza. Com certeza. Eu sou muito feliz naquilo que eu faço, né? Amém. Mas eu me sinto privilegiada. Amém. Me sinto privilegiada porque hoje eu sei que mulheres não podem fazer o que eu faço, entendeu? Então, assim, é que nem eu tava falando pra uma amiga minha, né?
que hoje eu não me importo com a bolsa que eu tenho, entendeu? Hoje eu optei em ter uma bolsa. Eu não tenho bolsa de marca. Também não. Ai, a Ana é a dona da estética. A Ana, isso. Não me importo. Por quê? Porque eu risco a minha tarde, hoje, pra estar lá, indo pra Porto Alegre, pra orar com as gurias, pra receber de Amém. Deus. De noite, célula lá em casa, sabe? Continua com as células? Continua Que legal, com a célula. que legal. De manhã, quarta-feira eu fico com o Davi também. Quinta-feira eu fico com o Davi. Sábado eu não trabalho mais à Que tarde. legal. Assim, como é que eu vou te dizer? Ah, é porque a Ana tá ganhando bem. Não, gente, eu abri mão. Exatamente. Eu E abri quem olha de mão. fora não enxerga, eles gostam de julgar, né? Não enxergam o que É. realmente... Mas uma coisa pra te dizer que eu sempre falo, eu não me importo com o que as pessoas falam. Eu me importo o que Deus acha de mim. É isso aí. O que Ele fala de mim, entendeu? Eu tenho satisfação, a minha satisfação é com Deus. Eu tenho que dar, né? Satisfação. Então não me importa o que essas pessoas acham. Porque Sim, eu quero passar na prova todos os dias, né? sim. Eu sei que tem dias que eu tiro 3, né? Que eu tiro às vezes 5, às vezes 8, mas nunca 0. Isso aí. Porque a gente sempre tenta dar o melhor e tu faz a mesma coisa. E outra coisa, né, Ana? Tu vai colher tudo que tu tá plantando. Porque o plantio é opcional, mas a colheita é certa. Amém. E tu vai colher tudo que tu tá Amém. plantando. Amém. Na hora certa, Amém. no devido tempo, vai vir a colheita. Amém. E tu vai ver que vai valer a pena tudo que tu Amém. tem feito, porque tu faz pra Deus. E hoje, com esse mundo, quando eu falei com tanta urgência, é muito difícil a gente tirar esse tempo pra Deus. E a gente precisa. Porque Ele é o dono do tempo. Ele que cuida da nossa vida, dos nossos negócios. Então, o nosso tempo maior tem que ser pra Ele. E eu fico feliz de ouvir tu falando tudo isso, né? E em tão pouco tempo, mas as coisas que Deus vem fazendo na tua vida. E te desejo, assim, que Deus te abençoe cada vez mais. Sabe que a gente te ama a tua casa. Amém. A gente se vê pouco, É isso aí. mas quando a gente se vê, a gente não para de falar, né? E é um prazer sempre te receber aqui. Se sinta assim em casa. Quando Prazer quiser, foi vai meu. ser sempre bem-vinda. Amém. A próxima vez tem que fazer um de 3 horas. Podemos, né? nós vamos fazer uns podcasts aqui, né, Murilo? A gente já tá programando aqui. Pode ter certeza que a gente vai te chamar.